Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Laís Carregosa, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Alessandro Garderman, diretor da GEL Biogás e Tech. Alessandro Garderman tem 40 anos, é formado em administração de empresas pela ESP-FGV, atuou no mercado financeiro por 5 anos e em 2008 fundou a GEL Biogás e Tech. Foi um dos fundadores da Associação Brasileira de Biogás, a Biogás, sendo hoje presidente do seu conselho de administração. Garderman, obrigado por ter aceitado o convite. Muito prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no Estúdio Poder 360, em Brasília, em 17 de maio de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Garderman, eu começo essa entrevista pedindo para o senhor explicar a quem nos assiste qual a atuação da GEL Biogás e Tech no mercado de biogás e biometano. A GEL, ela tem 15 anos de atuação no mercado, ela começou encantada com o potencial de gerar biogás, especialmente no setor de cana-de-açúcar. Os resíduos sucroenergéticos têm um potencial gigantesco de produção de biogás. E, dada essa escala, a gente achou que podia, de fato, construir um mercado sustentável no Brasil de biogás, né? E é isso que a gente vem fazendo. A nossa primeira planta começou a operar tem 13 anos. Não, desculpa, tem 11 anos. A empresa foi fundada em 2008, tem 15 anos. A primeira planta está operando há 11 anos, desde 2012. Já temos 3 projetos em implantação, operando, e temos mais 4 em implantação. E a ideia, a diferencial da nossa solução é usar, além do resíduo líquido, que é a vinhaça, a gente também resíduo sólido. Daí, com esse tempo, o escopo foi ampliando, né? Hoje estamos fazendo já plantas de resíduo industrial orgânico, processando resíduos industriais da Grande São Paulo, aqui na região de Indaiatuba. O projeto deve começar a operar no final do ano, começo do ano que vem. Além disso, a gente tem uma área de pesquisa muito intensa. A gente montou nosso primeiro laboratório em 2011, privado, com muita coisa acontecendo. A gente acabou de ser aprovado no FINEP para montar uma primeira planta de SAF a partir ou querosene de aviação a partir de biogás, uma planta que a gente está terminando o projeto básico, deve começar a implantação ainda esse ano. Eu acho que é uma rota menos falada, mas 100% provada, né? A GEL é uma empresa nova, apesar de já com seus 15 anos, super animada, extremamente preparada para aproveitar de toda essa demanda que está surgindo por hidrocarboneto renovável. Então, a gente tem certeza que essa oferta de metano e CO2 renovável para diversos usos vai ser extremamente interessante. Já temos projetos operando, temos mais projetos em implantação, tem uma meta ambiciosa de crescimento, uma demanda por biometano gigantesca, e também estamos pesquisando muita coisa, aquilo que a gente pode usar de soluções de gás natural, então, como fazer SAF, fazer metanol, para aplicar isso na produção de biogás. O senhor mencionou o gás natural. O biometano ele pode substituir o gás em várias aplicações, seja na geração termoelétrica ou como matéria-prima na indústria. O biocombustível é competitivo em relação ao fóssil? A palavra competitivo sempre é difícil, né? O que a gente entende é que temos uma molécula exatamente igual ao gás natural fóssil, fungível, intercambiável, segundo a regulamentação da ANP, e que todos os usos do gás natural podem ser feitos a partir do fóssil, podem ser de fontes renováveis. Eu não entendo que o papel do biogás é ser competitivo com o gás natural. Acho que, de um lado, a gente é complementar, gerando oferta onde não existe gás natural. E, segundo,
processos industriais que hoje usam gás natural e querem descarbonizar, podem usar isso drop-in, usando exatamente a mesma tecnologia e a mesma infraestrutura existente. Então, assim, eu acho que esse é o grande diferencial, né? Que o biometano facilita, sendo um combustível carbono neutro. Como se avalia a infraestrutura nacional para a internalização e movimentação do biogás e biometano? O Brasil, ele tem uma infraestrutura de gás basicamente limitada à costa, né? E o duto que vem da Bolívia. Então, e o biometano ele está no Brasil inteiro e também onde tem infraestrutura de gás. Então, aonde a gente é complementar, onde não tem infraestrutura de dutos e pode gerar sistema isolado, pode gerar distribuição de gás local, né? A gente está fazendo um projeto no Mato Grosso, no coração do Mato Grosso. Então, você passa a ter um poço de gás renovável sem risco exploratório no coração do Mato Grosso. Então, extremamente complementar, que hoje não teria acesso a gás natural. Por outro lado, a infraestrutura a gente pode acelerar. Por outro lado, a infraestrutura de gás natural existente também precisa descarbonizar, né? Os clientes que estão hoje consumindo gás natural querem moléculas renováveis para descarbonização. Então, acho que esse é o grande desafio e a grande oportunidade que está surgindo para o biogás e para a GEL, né? O senhor mencionou como a ANP considera o biometano intercambiável com gás natural. Isso significa que o biometano pode ser injetado na malha de gasodutos de gás natural. Exatamente. Tudo que você pode fazer com gás natural, você pode fazer com biometano. Com o PLD, o preço de liquidação das diferenças no piso, qual o cenário para os empreendimentos de geração termoelétrica a biogás e biometano? Como eles se tornam viáveis? O que a gente entende, principalmente o que o biogás pode fazer, ele é uma termoelétrica despachável, né? O biogás ele é armazenável. Então, a gente entende que o biogás, inclusive em plantas combinadas, é a solução ideal para a térmica despachável na ponta. Mas para isso a gente precisa ter um PLD horário aí que faça sentido e que, de fato, reflita o CMO. Né? Eu acho que esse é o desafio nosso. Dentro do modelo atual de FAST no Mercado Livre e com o fim dos incentivos, não sei se faz muito sentido, talvez alguma coisa de GD ainda, mas no Mercado Livre somente eu entendo quando você tiver um preço horário que reflita o custo operacional. Tem um benefício adicional que eu acho que o biogás pode trazer para a matriz elétrica, que é a previsibilidade de preço corrigida IPCA. Hoje, né, a nossa matriz elétrica ela é muito dolarizada, seja pelas térmicas ou pela energia importada ou de Itaipu. Então, a gente tem impactos significativos aí atrelados a dólar ou cesta de moedas, né? Então, acho que a gente pode trazer uma térmica despachável corrigida IPCA, também pode ser um modelo bem interessante para o sistema elétrico brasileiro. O Mercado Livre é a estratégia comercial mais adequada para esse tipo de empreendimento ou também o mercado regulado seria interessante? Aí depende do que o regulador vai querer planejar para o setor, né? Eu acho que assim, leilões de ponta pode ser um modelo interessante, né? Ou leilões de capacidade, né? Mas a gente precisa entender o que o regulador vai construir. Mas o Mercado Livre, tanto o regulado, são interessantes, desde que a gente reflita no Mercado Livre, principalmente o custo marginal de operação. Quando o senhor fala sobre a vontade do regulador, o senhor se refere a leilões por fonte, por exemplo? Eu acho que é leilão por fonte, essa questão do CMO, acho que menos que fonte, é leilão de ponta ou leilão de lastro, né, leilão de capacidade. Acho que tudo isso a gente precisa desenhar qual vai ser o futuro, né? Acho que a gente teve o bônus aí agora de ter um excesso de chuva, mas acho que nós vamos ter que pensar e usar esse tempo que a gente ganhou para construir soluções inteligentes, né? E que, muito importante, que a gente não carbonize com carbono fóssil a nossa matriz elétrica, né?
Eu acho que a economia brasileira tem esse grande diferencial aí nessa reindustrialização do Brasil, né, a industrialização do Brasil que a gente quer construir, de ter uma matriz elétrica com baixo teor de carbono. A gente sujar isso pode inviabilizar muito o modelo de negócio daquilo que está por vir no futuro, e a gente perder essa oportunidade no Brasil desse boom de investimento em indústria renovável que vai ter. Nesse cenário da geração termoelétrica, enfim, com preços baixos, investimentos em biometano como matéria-prima para indústrias intensivas de gás natural, como fertilizantes, por exemplo, seriam mais atrativos? De novo, né? Eu acho que a grande oportunidade que a gente tem que fazer é combinar, né, gás natural com biometano, principalmente para gerar oferta de fertilizante renovável, para gerar oferta de metanol renovável. Independente da discussão de preço de gás natural no Brasil, da questão do preço, ou até mesmo de oferta, a gente tem no biogás um potencial gigantesco numa molécula carbono neutra a preços de carbono globais competitivos. Então, isso é uma oportunidade gigantesca e talvez de dar escala nos projetos, né? Você combinar fóssil com renovável, né? Imagina que interessante uma planta de amônia ou de ureia que seja 50% gás fóssil e 50% biometano, né? Ou descarbonizar processos industriais, em processos, né? Hoje o pessoal da cerâmica que está querendo descarbonizar, toda a matriz de aço verde. Então, tem muita coisa acontecendo nesse sentido. O biometano ele também pode ser usado no transporte pesado. Hoje, quais são as características desse consumo no Brasil? Acho que os primeiros 1.000 caminhões, acho que a gás estão vendidos agora, ou novos ou híbridos e convertidos. Acho que a grande dúvida sempre foi como que esse caminhão pesado iria abastecer no interior, porque a substituição de diesel por gás, principalmente gás renovável, é muito fácil, muito rápida, né? Você tem uma tecnologia hoje, competitiva hoje, disponível hoje, o gás está disponível, a tecnologia do caminhão está disponível, a logística está disponível. Acho que a grande dificuldade sempre foi que você não teria uma malha nacional de oferta de gás. E agora essa passa a acontecer. Então, ter uma malha que pode ser baseada na integração do gás fóssil com o gás renovável. Então, a hora que a gente começa a ofertar isso nacionalmente, né, por que não resolver hoje esse problema da descarbonização da logística, que talvez é um dos maiores problemas aí de diversas cadeias de produção, com soluções que estão prontas hoje. Mas o próprio gás natural como, enfim, combustível veicular para o transporte pesado enfrenta uma dificuldade logística de estar disponível nos postos de abastecimento, nas estradas. É o mesmo problema para o biogás? E como resolver? Quais seriam os investimentos necessários em infraestrutura para tornar a base de consumo maior? Acho que tem todos os programas, né, que o MINDIC está trabalhando de corredores sustentáveis, mas eu entendo que hoje, de fato, é compreensão e oportunidade, né? Talvez a gente pensar em, não incentivos, mas, de fato, a gente cobrar imposto de veículos de acordo com a intensidade de carbono, né? Por que não, né? Como é que pode? Hoje tem cenários onde um caminhão a gás paga mais imposto do que um caminhão diesel. Então, a gente tem que tirar essas distorções, né, e garantir essa competitividade. Mas você tem hoje trator a biometano, assim, está tudo vindo, essa solução está toda disponível. E o mais importante, né, não é aquilo que a gente chama de jabuticaba brasileira, né? Acho que a gente tem soluções globais que a gente está aplicando no Brasil hoje. No final de 2022, a GEL anunciou a construção de uma planta piloto no Paraná para a produção de SAF, o combustível sustentável de aviação. Qual a expectativa de entrada em operação dessa unidade? Acho que no final de 24, no comecinho de 25, a gente deve estar operando. A gente está definindo ainda alguns últimos detalhes. Mas estamos super empolgados. Transformar biogás em querosene de aviação, eu acho que é uma oportunidade gigantesca para o Brasil. Uma rota eficiente, uma rota energética eficiente que faz sentido e que a gente está pondo muito esforço. Então, é uma rota alternativa àquilo que muita gente está fazendo e a gente acha que faz muito sentido no Brasil. Qual a capacidade de produção da planta? Em torno
A gente começou ela um pouco menor, em torno de 500 litros por dia, a gente vai ampliar ela um pouco para algo em torno de 1.200, 1.300 litros por dia. Como monetizar esse SAF? Há mercado no Brasil para esse combustível renovável? O potencial para o SAF é gigantesco, né? Se a gente for pegar as metas globais, aí são volumes estratosféricos, tem espaço para todo mundo. E eu acho que principalmente é interessante a certificação, né? A gente está criando através da Corsia, e o Brasil é signatário disso, mercados globais de certificação de biometano. Então, desculpa, de biometano, não, de SAF. Então, acho que a gente pode participar desse novo mercado global que está sendo criado de SAF. Então, acho que a demanda vai vir naturalmente. E se a gente, sendo signatário da Corsa, não produzir localmente, a gente vai acabar tendo que importar esses créditos de SAF. A GEL já tem contratos celebrados para fornecimento de SAF? Não. Vamos começar a produzir agora. Quais são as expectativas da GEL em relação a investimentos para 23 e nos próximos anos? Esses projetos que nós estamos desenvolvendo hoje são investimentos de quase R$ 1 bilhão, mais ou menos, né? Lógico que a gente tem participações menores ou maiores nos projetos, a gente é muito associativo, mas a gente estima que a gente vai manter esse ritmo em torno de R$ 1 bilhão por ano de investimento nos próximos anos. O governo federal lançou em agosto de 2022 um programa nacional do hidrogênio. Foi um plano que foi criticado por contemplar todas as rotas de produção de hidrogênio, inclusive as fósseis, e por uma falta de foco nos objetivos traçados. Como se avalia esse programa? Ele traz incentivos para o hidrogênio produzido a partir do biometano e biogás? Sim, para nós, essa discussão, acho que é muito importante a gente olhar isso com análise de ciclo de vida, né? Escolhendo rotas de produção, o mundo não vai chegar na descarbonização. Então, acho que não existe distinção entre as fontes de hidrogênio. O que a gente precisa fazer por análise de ciclo de vida, e a gente sabe fazer isso, na RenovaBio a gente fez isso, e uma política de sucesso e uma referência global, a gente remunera aqueles que têm a melhor pegada de carbono e que contribuem mais para a gente atingir as metas de descarbonização, né? Então é importante, né, essa discussão do arco-íris, né, não sei, né, no hidrogênio tem essa coisa de querer dar marca, né, o hidrogênio verde, o hidrogênio marrom, né? Acho que isso para nós é um pouco desnecessária, né? Eu acho que a gente precisa hoje, de fato, todas as fontes de produção de hidrogênio e garantir que a gente tem análise de ciclo de vida para avaliar a rota de produção desse hidrogênio. Em março do ano passado, o governo também lançou um programa de incentivo para a indústria do biometano, que prevê a inclusão dos projetos no REID, um regime de incentivos fiscais para projetos de infraestrutura, e instituiu o conceito de crédito de biometano. Esse programa ele surtiu efeitos para a indústria? Acho que o REID foi extremamente importante, né? Acho que não fazia sentido, né? Assim, você vê, um pouco do que o renovável precisa fazer, que a gente precisa resolver, né? Uma planta de processamento de gás natural tinha direito ao REID, uma planta de produção de biometano ou de processamento de biometano não tinha. Então, você pagava mais imposto num projeto de renovável que num projeto de fóssil. Então, acho que isso foi equalizado e eu acho que isso estão todos os projetos novos que a gente está implementando, a gente está se beneficiando do REID, sim. Eu acho que isso vai trazer bastante impulso ao setor, né? E quanto ao conceito de crédito de biometano, como implementá-lo? O que falta para que esses créditos possam ser negociados? Acho que o principal é a gente fazer uma certificação muito robusta, né? A gente precisa trabalhar numa certificação que faça sentido e robusta, que a gente consiga acessar mercados internacionais, né? O biometano é o produto perfeito para aquilo que todo mundo chama de hard to abate, né? Aqueles processos industriais que são difíceis de descarbonizar só com energia elétrica. Então, para o transporte pesado, para a indústria de aço, para a indústria de amônia, de fertilizante, para a indústria de metanol, para a indústria química. E para a refinaria. A gente precisa garantir que, ao usar esse biometano, a gente consiga incorporar essa nossa pegada de carbono, quase neutra, ao produto produzido.
E com isso, o, e com isso a gente vai conseguir monetizar isso, gerando liquidez e chegando nos preços corretos através da liquidez, né? E preparando de maneira robusta para atingir mercados internacionais, principalmente europeu, americano, que deverão ter no futuro próximo os melhores preços de carbono. Então, a gente precisa garantir a origem e a rastreabilidade desse produto e com total transparência. A gente tem que ter transparência, a gente tem que primar para ter um negócio robusto, com visão ambiciosa de longo prazo, que garanta esse reconhecimento desse atributo ambiental único que a gente pode ter aqui com o biometano no Brasil. Alessandro, por último, o senhor mencionou vários desafios e várias questões para a cadeia do biometano, mas quais são os principais desafios para ampliar a produção nacional de biometano e biogás no Brasil? Eu acho que a gente precisa acesso à infraestrutura e conexão, e a gente usar essa potencialidade de intercambialidade e complementação que o biometano pode ter ao gás natural para a gente universalizar a oferta de gás canalizado no Brasil, e a gente com isso der escala e se utilizar dessa infraestrutura. Acho que esse é o primeiro ponto. Acho que é muito importante também a gente reconhecer que o biometano bem feito, o biogás, a fábrica de biometano bem feita, ela tem um risco pequeno de implementação, e acho que com isso a gente poderia trabalhar alguma coisa na financiabilidade desses projetos, reduzindo talvez um pouco, ou estruturando as garantias desse projeto de maneira um pouco mais inteligente, né? Talvez um pouco menos penosa para o desenvolvedor, né? Acho que isso é extremamente importante a gente pensar nessa estrutura de garantia. Recursos eu acho que tem, acho que a gente, os empreendedores, os desenvolvedores, as empresas que nem a GEL, a gente sempre tem dificuldade com as garantias junto para os financiadores, né? Chega ao final a edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a Alessandro Garderman por ter aceitado o convite. Foi um grande prazer estar aqui com vocês, viu? Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio Poder 360, em Brasília, em 17 de maio de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!